Oi, gente, sou eu, Marilda, de novo aqui, falando com vocês para tirar as dúvidas em relação às perguntas, né? Os vídeos, então, agora é sequência de perguntas. Já foi um que era sobre o porquê de nomes tão complexos para os músculos. Eu expliquei, falei um pouquinho da história e da origem dos nomes da anatomia. Vou colocar aqui em cima o link para você assistir o vídeo, caso você não assista. E agora vem a outra pergunta, que é: o epicárdio pode ser também o pericárdio seroso? É bem comum vocês terem dúvida em relação ao pericárdio, tá? Principalmente em relação ao pericárdio seroso. Eu vou explicar agora o porquê, né? Vocês têm muitas dúvidas, porque especificamente o pericárdio seroso, ele tem uma divisão, ele é composto por duas lâminas, enquanto o pericárdio fibroso não, tá? Mas aí agora eu vou começar a explicar para vocês, tá? Sobre o pericárdio, para vocês entenderem um pouquinho sobre o conceito, a composição, o que é e a diferença entre esses dois pericárdios, pericárdio fibroso e pericárdio seroso, para ver se vocês conseguem entender, né, e responder lá no final do vídeo essa pergunta. Será que é a mesma coisa ou não é? Tá? Primeiro, a gente tem que ver o conceito de pericárdio. O pericárdio, ele é uma membrana fibrocerosa que envolve o coração, tá? Então, ele é um saco que vai envolver o coração. Para que tem essa membrana envolvendo o coração? Para proteger o coração, para deixar o coração no lugar, dentro ali da região onde ele ocupa, né, no mediastino, durante o movimento de sístole e diástole. Então, ele ajuda a manter, fixar ali o coração, né, para ele fazer os movimentos dentro daquela própria cavidade que ele vai alojar, tá? E aí tem duas camadas, que é o pericárdio fibroso e o pericárdio seroso. Vamos olhar aqui, que agora eu vou explicar no slide, falando com vocês sobre isso, tá? Então, a gente tem aqui figura do tórax, onde foram retirados costelas, ó, cortou as costelas, essa parte anterior foi cortada, o externo, né, com a clavícula aqui, externo aqui, estaria aqui, tirou, tá? Então, o que você observa nessa vista aqui, você tem uma região central, tá? Esse compartimento central da cavidade torácica, que a gente dá o nome de mediastino, tá? Então, toda essa cavidade central da cavidade torácica, a gente dá o nome de mediastino. O mediastino é o compartimento central da cavidade torácica. Ali você tem várias estruturas, tá? Por exemplo, coração, tá? Pulmão faz parte do mediastino? Não, pulmão não faz parte do mediastino, tá? O mediastino, ele tem várias divisões, mas o pulmão não faz parte do mediastino. Aqui, então, tem o coração que fica alojado nesse mediastino. Qual mediastino? Mediastino médio, tá? O coração está alojado no mediastino médio. A gente vê nessa figura que tem uma camada, uma membrana aqui, ó, tá? Protegendo este coração, que é o que eu tô passando a mão aqui. Isso tudo que eu estou passando a mão aqui é o pericárdio, tá? Essa membrana que protege o coração, essa parte esbranquiçada aqui, tá? O coração tá aqui dentro? Tá. Tá? Então, a gente vai ver aqui agora o que? A gente vai ver essa camada com mais detalhe. Vendo esse slide que a gente tem, nesse slide, nessas duas figuras, o que ela está mostrando primeiramente? Primeiro você tem que entender a figura.
Se você não entender a figura, você não vai entender nada. Essa figura aqui, a gente tem o quê? Ó, pulmão esquerdo, pulmão direito, timo, coração. Quem que tá protegendo de branco aqui, ó? O coração, essa membrana mais externa, tá? Mostrando aqui pela seta. É o pericárdio. Qual o pericárdio? Pericárdio fibroso. O pericárdio fibroso, ele é uma densa camada de fibra colágena, tá? Então, ele é mais resistente, tá? Ele é mais... Então, voltando. O pericárdio fibroso, ele é mais resistente, porque ele tem mais fibra colágena. Então, a estrutura dele interna, a composição dele é diferente do pericárdio seroso. Isso aí já é uma diferença, tá? Esse pericárdio fibroso, ele é externo. Então, você vê ele por fora. Então, olhando aqui nessa figura, a gente vê quem? Pericárdio fibroso. Ah, mas cadê o coração? Vão abrir ele? Vão abrir esse pericárdio e dentro a gente vai ter aqui, teria o coração. O coração aqui foi tirado. O que você vê aqui? Você vê os vasos, tá? As artérias, as veias aqui, ó, que levam, né? E que levam o sangue para todas as partes do corpo, ou então traz o sangue de volta pro coração, tá? Pra ser bombeado ali. Então, aqui, ó, estaria o coração, tá? Você vê aqui somente seccionado esses vasos. Isso daqui é o pericárdio fibroso. Ele é mais externo. Dentro, se você olhar aqui, essa parte interna aqui, ó, também vai fazer, né, parte dessa membrana que está protegendo ele, só que está interno. Isso daqui já é diferente, essa parte interna, aí já a gente dá um outro nome, que é o pericárdio seroso, tá? Esse pericárdio, né, seroso, a lâmina parietal, protege a parede interna. Então, olhando aqui na figura, a gente tem essa parte interna branca aqui, ó. Isso é o que? É a lâmina parietal do pericárdio seroso, tá? Agora, e a lâmina visceral? Lâmina visceral, toda vez, né, que falar visceral, você sempre lembra de víscera. O que é a víscera? No caso aqui é o coração. O coração é a víscera. Então, se é a lâmina visceral, é o que está colado no coração. Então, quando eu tirei o coração aqui do mediastino, cadê o pericárdio, a lâmina visceral do pericárdio seroso? Foi junto com o coração. Por quê? Porque está colado no coração. Então, pegando essa figura, a gente vê o coração. Tá vendo essa parte branquinha aqui do coração? Toda brilhante aqui do coração? É a lâmina visceral do pericárdio seroso. Esse pericárdio seroso, ele é mais, né, é composto dessa membrana serosa. Então, a constituição desse pericárdio seroso, ele é uma membrana serosa, tá? Mais fininha, que é diferente da constituição do pericárdio fibroso, tá bom? É muito interessante que é o seguinte, quem que é este daqui que eu tô passando? O mouse. Esse daqui é o pericárdio fibroso, tá? Esse pericárdio fibroso, ele é, ó, contínuo, tá? Com a túnica adventícia dos grandes vasos do coração. Ele é contínuo com a túnica adventícia, ó, dos grandes vasos. O que é a túnica adventícia? É a túnica externa, tá? Da constituição dos vasos, tá? A túnica externa, mesma coisa de túnica adventícia. Então, ele é contínuo, tá? Outra característica também importante do pericárdio fibroso que você tem que lembrar é que
ele é contínuo também, ele vai se fundir, ó, aqui, nessa região mais inferior, ele vai se fundir com quem? Com o centro tendíneo do diafragma. Lembrando que aqui, ó, você tem um músculo diafragma e no centro, né, desse músculo diafragma, você tem o centro tendíneo dele. As fibras convergem para o centro tendíneo, tá? As fibras musculares do diafragma vão convergindo para esse centro tendíneo. Esse centro tendíneo do diafragma, então, você tem a fusão com esse pericárdio fibroso, tá? Uma característica importante para saber sobre um pericárdio. Essa figura aqui, ó, a gente vê um corte e que vai pegar todas essas lâminas, todas essas camadas aqui protegendo o coração. Então, aqui você tem um corte, vão observar o aumento dele aqui, tá? Primeiro aqui a gente vai começar da parte mais externa para mais interna. Primeira parte mais externa, qual que é a camada externa que tá ali protegendo o coração? Pericárdio fibroso, que tá aqui desse cinza. Depois desse pericárdio fibroso, quem que tá? O pericárdio seroso. Mas qual lâmina? Lâmina parietal, porque tá revestindo a parede interna, tá? Depois, você vai ter protegendo, né, um contato direto, bem colado com o próprio coração, com o músculo do coração. Qual que é o nome do músculo do coração? Miocárdio. Então, colado com aquele miocárdio, a gente tem a lâmina, aqui ó, miocárdio, aqui lâmina visceral do pericárdio seroso, que a gente dá outro nome, qual? Epicárdio. Então, toda vez que você lê epicárdio, também é a mesma coisa de falar lâmina visceral do pericárdio seroso. Lâmina visceral do pericárdio seroso é a mesma coisa de epicárdio, tá? Então, respondendo a pergunta, o epicárdio pode ser também o pericárdio seroso? O epicárdio pode ser também chamado de lâmina visceral do pericárdio seroso. Se você falar somente pericárdio seroso, vai ficar na dúvida, né? Qual lâmina? Tem duas, a visceral e a parietal, tá? Então, você tem que ser bem específico em relação a isso. Pericárdio seroso é só o geral, tá? Você tem que ser bem específico em relação à lâmina para você ser igual ao epicárdio, tá? Agora, olha aqui nessa figura, você observou aqui que entre as duas lâminas desse pericárdio seroso, você tem uma cavidade, tá? Esse daqui, então, é a lâmina parietal, aqui é a lâmina visceral. Entre os dois, você tem uma cavidade, tá? Que é a cavidade pericárdica. Você tem que imaginar você sendo o coração. Então, eu sou o coração. Eu não tô vestindo uma blusa? E tô vestindo meu jaleco. Quem que tá em contato direto comigo? Coração. Não é essa blusa aqui? Então, essa blusa aqui é o quê? É a lâmina visceral do pericárdio seroso. Ah, o jaleco. O jaleco, ó, pericárdio fibroso. Virei meu jaleco. Quem que é essa parte aqui? Mais interna. Pericárdio seroso. Qual lâmina? Lâmina parietal. Lâmina visceral. Entre as duas não tem espaço? Tem um espaço aqui. Passa na mão aqui dentro, não tem? Passa na mão. Tem espaço. Esse espaço são entre as duas lâminas do pericárdio seroso. Esse espaço a gente dá o nome de cavidade pericárdica, tá? Então, aqui a gente fecha, né, sobre esse pericárdio, tá? Acompanhe aí o canal, porque mais pra frente eu vou fazer aulas
tá? Teóricas. A cada semana é um tema sobre os sistemas, tá? E aí, vou voltar no sistema circulatório e lá eu vou voltar a falar sobre o pericárdio de novo, para você não esquecer e não confundir mais sobre isso, tá bom? Espero aí ter respondido a pergunta. Acompanhe o canal, segue o canal e, né, Pluto? Acompanhe o canal, tá? E aí, dá o joinha, dá o like. Não, Pluto, desce. Dá o joinha, dá o like pra gente continuar sobre. Gostou, Pluto? Então, dá o joinha, dá o like pra gente continuar sobre os temas. Ok? Então, tá bom? Então, tchau. Tchau. Tchau.